Boa noite, queridos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, os nossos amigos internautas, né, que assistirão ao nosso canal posteriormente, a todos aqueles que vibram conosco, né, às segundas, às quartas-feiras, que nós possamos, na noite de hoje, né, adquirir mais um pouquinho conhecimento da nossa doutrina. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje quem trará o nosso estudo, a dinamização, é essa que vos fala, Jaqueline Viterbo, com o tema A Negação de Pedro. Olha, bastante interessante, né? A gente vai esmiuçar um pouquinho essa passagem. Vamos iniciar com uma canção que já traz um pouco dessa história, né? De Tim Vanessa, uma música maravilhosa. E em seguida, Júlio Filho fará a nossa prece inicial. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir. Um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço esta distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontaram os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, Martírios são troféus, e as mãos
Jesus, mestre amigo, o Senhor nos assegurou que onde houvessem duas ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, que o Senhor ali estaria. Eis-nos aqui, mestre amigo, reunidos em teu nome, conscientes da sua presença entre nós, ainda que mais não seja através de seus amoráveis mensageiros. O nosso propósito, mestre amigo, é assimilar um pouco mais da sua doutrina de amor, a fim de que nos tornemos também um pescador de almas. Conduza-nos, mestre, ilumina os nossos caminhos, guie-nos para que possamos atingir os nossos propósitos. Se conosco, mestre amigo, em mais esta noite maravilhosa, envolva-nos a todos, especialmente aqueles nossos companheiros que não se fazem presente neste momento, mas que por uma razão ou por outra necessitam mais ainda da misericórdia divina. Envolve-nos, ampara-nos, oriente-nos. Que assim seja, mestre querido. Graças a Deus. Obrigada, Júlio Filho. E aí a gente vai dar início, né, ao nosso estudo da noite, e eu gostaria de compartilhar com vocês, né, quando eu recebi esse tema, a gente ficou, eu e Júlio, né, pensando, tema diferente, né, que não é muito comum da gente abordar, mas que eu considerei, assim, bastante desafiador, né, com muitos aprendizados. Eu espero que vocês também consigam enxergar como eu enxerguei, né? Eu acho que a cada segunda-feira, a cada quarta-feira que a gente está aqui, essa oportunidade, né, de aprender um pouquinho mais da nossa doutrina, e esse tema é mais um desses, né, que nos chama a atenção, que faz com que a gente desperte, com que a gente modifique o olhar, né? De repente, aquela informação equivocada que a gente recebeu, o julgamento que a gente faz quando a gente conhece um pouquinho dessa passagem, né, sem aprofundar, sem realmente estudar, se debruçar sobre ela para poder conhecer, né, e a figura de Pedro vai trazer para a gente, né, e eu, com certeza, cada um de vocês que está aqui é porque quer conhecer mais, quer saber mais sobre essa passagem, então que a gente consiga, né, aprender juntos, compartilhar, né, o pouquinho do que já sabe, a gente sempre gosta dessa troca, então eu conto com cada um de vocês. A canção de Tim e Vanessa já traz para a gente, né, essa história contada um pouquinho dessa forma. Então, vou começar aqui a compartilhar o slide. Essa é uma imagem, né, de internet, a gente sabe que vai aí a licença poética, né, mas ela já nos traz um pouquinho do que a gente conhece, né, a negação de Pedro, e a canção ele fala, né, que vem que eu te farei um pescador de homens, que Pedro é a rocha, né, ele já traz um pouquinho dessa história, como eu falei no início, e de uma forma poética, bonita, né? A melodia maravilhosa já dá essa introdução para a gente. Mas a gente hoje vai conhecer um pouquinho mais sobre essa figura, né? Esse discípulo que se destacou tanto dentre os 12 que Jesus escolheu. Eu vou iniciar, né, com essa fase, porque, na verdade, Pedro tem, vou trazer, né, em 3 fases. Antes de Jesus, ou melhor, o início, né, desse conhecimento da figura de Jesus, a entrada da figura de Jesus na vida de Pedro,
alguns momentos em que ele viveu, né, o desenvolvimento dele com Jesus e após, né, a crucificação do Cristo. No início, né, a gente vai falar dessa pesca milagrosa. Por que essa pesca milagrosa? Pedro era um pescador, como a gente, né, já está com essa informação, né? A gente já sabe que ele era um pescador. Mas por que Jesus o convidou para ser pescador de homens, né, ou de almas, como o próprio Júlio falou aí na sua prece? Vamos ver aí, então. De acordo com o Evangelho de Lucas, no dia deste milagre, Jesus estava pregando no lago de Genezaré, mar da Galileia, quando ele viu 2 barcos próximos da margem. Ele entrou no barco pertencente a Simão, até então era só Simão. E afastando-se um pouco da margem, ele se sentou e passou a pregar para o povo a partir do barco. Em seguida, ele disse a Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que Pedro respondeu: Senhor, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, porém, sobre a tua palavra, lançarei as redes. Assim que o fizeram, apanharam uma grande quantidade de peixe, e as redes rompiam-se, sendo necessária a ajuda de um outro barco. Quando Pedro viu a quantidade de peixes que apanharam, suficiente para encher os 2 barcos a ponto de quase afundá-los, ele caiu aos pés de Jesus e disse: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ao que Jesus respondeu: não temas, de hora em diante serás pescador de homens. Após o evento, além de Pedro, Tiago e João, abandonaram tudo e passaram a seguir Jesus. Além de Pedro, Tiago e João abandonaram tudo e passaram a seguir Jesus. Uma vírgula faz toda a diferença, né, gente? Então, gente, Simão era um homem impulsivo, né? Ele tinha uma personalidade forte, ele era filho de Jonas, irmão de André. Não esse André aí, nosso amigo que a gente conhece, né? Mas um André importante, hein, na nossa história. Era casado, né? Nascido em Betsaida, na Galileia, foi um dos mais destacados apóstolos de Jesus. E aí, né, ao largo às margens desse lago do Tiberíades, né, ele foi surpreendido pela figura de Jesus, né? Jesus já pregava ali naquela região e realmente a história conta, né, que Pedro, eles passaram a noite tentando, buscando pescar e nada acontecia. E aí essa pesca é chamada de milagrosa porque Jesus falou para ele onde ele tinha que jogar a rede. E veio aquele monte de peixe. E foi esse primeiro contato com Jesus, né? E eles largaram tudo, como diz aí a passagem. E Pedro, então, foi ser esse pescador de almas, porque ele se deixou, né, levar pela sua fé. E quando ele jogou a rede, ele já disse isso, né? Pelas suas palavras, né? Cadê? Sobre a tua palavra lançarei as redes. Então, ele já colocou ali a fé que ele já depositava no mestre. Então, o que é importante também da gente ver? E Júlio já levantou a mão. Vamos lá, meu querido. Não, é só para a gente observar que Jesus, né, talvez não precisasse disso, mas para atrair Pedro, ele fez um gesto. Né? Pedro era um pescador, era rude, nós sabemos disso, era um homem rude, e talvez não desse atenção. Jesus já caminhava por ali, já pregava por ali, né? Mas ele não estava atento a essas coisas por conta dos seus afazeres, por conta do seu trabalho. E aí Jesus, né, eu me lembrei até de Haroldo Dutra, quando ele diz que toda a ação de Jesus tem um simbolismo que a gente precisa desvendar enquanto intérpretes do Evangelho. Jesus, então, faz um gesto. Jesus chama a atenção de Pedro. Joga a tua rede ali, daquele lado. E Pedro joga a rede em cima de um cardume e pega peixe para encher os 2
os dois Sextos. barcos, Isso. né? Os dois barcos. E aí ele se propõe, né? Jesus o chama e ele imediatamente, junto com os demais, segue Jesus. Talvez não precisasse nada disso, mas me parece que o momento era aquele, né? E tem algumas razões para isso que eu tenho certeza que você vai falar daqui a pouco. Carmen também quer falar, pode falar. Eu só queria destacar uma coisa que já aparece na personalidade de Pedro e que vai ser importante lá na frente, né? Para a gente compreender, né? O trabalho que Pedro desenvolveu da divulgação da Boa Nova. A capacidade de reconhecer os seus erros. Afaste-te de mim, Senhor, que sou um pecador. Na hora ele reconheceu que não era digno da companhia de Jesus. Verdade. E mais uma prova, né, Carmen, de que ele já conhecia, só não dava atenção, né? Porque o mestre caminhava por ali, é verdade. Queria muito agradecer aí o Júlio e a Carminha, né, pela contribuição e sinalizar também que vocês não deixem passar uma informação importante, né, como eles trouxeram, que vai enriquecer, porque às vezes, né, eu passo batido ali, não falo lá na frente, a gente perde a oportunidade de enriquecer o trabalho, tá? Conto com vocês, hein? Fiquem atentos aí. Então, eu ia falar sobre isso, olha, que o Pedro era impulsivo, simples, humilde, preconceituoso, sincero, rude e por vezes ingênuo. Olha quantas características, mostrando aí algumas dificuldades, né, do Pedro. Jesus não escolheu, né, os capacitados, mas, né, um bordão, um jargão que a gente usa muito, né? Mas ele capacitou os escolhidos. E Pedro foi um desses escolhidos, né? Assim como Tiago, João também, enfim, André, os 12 discípulos, na verdade, todos com muitas dificuldades, né? Não são pessoas que a gente vai ver também com qualidades já de espíritos puros, né? Já adiantados, todos muito conscientes do seu papel na Terra. Não, pessoas simples, com as suas vidas, né? Como o Júlio sinalizou aí, que não davam a atenção devida à pregação de Jesus, porque tinham que dar conta do lado material, né? Nada diferente, né, do que a gente vive, na verdade. Então, ele escolheu essas pessoas, mas, claro, nada é por acaso, ele sabia quem eram essas pessoas, por que ele estava as escolhendo. André, pode falar. Oi. Antes até de você dar continuidade, por conta que você falou desses chamados, né? Uhum. Jesus, o nosso Cristo planetário, ele teve a oportunidade de escolher onde queria nascer, e nós sabemos onde nasceu. Poderia ter tido a oportunidade de escolher espíritos de igual quilate, ou um pouco menos, mas escolheu o homem simples, até para mostrar, né, que a sua boa nova, que o seu ensinamento, ele era de uma simplicidade, ele era independente de classe social. Porém, né, todos os apóstolos, né, eles sabiam, conforme você mesmo disse, né, eles sabiam para que vieram. Tanto é que esse chamado de Jesus, e isso nós já falamos numa outra oportunidade, era como que se fosse um despertar. Tanto é que Mateus, relembro, já disse isso algumas vezes, mas essa é uma passagem importante, né? Ali o cobrador de impostos, ele simplesmente chega ali na coletoria e diz, que fazes? Né? Pergunta, colho os impostos devido a César. Estaria dispostos a colher os benefícios do reino de Deus? E Mateus olha ali para ele, estou pronto. Ou seja, como que um chamado, como se ele despertasse naquele momento, assim, foi para isso que eu vim. Chegou o meu momento. Agora, a partir de agora, é o objetivo da minha atual encarnação. Então, Jesus foi chamando um por um, apenas com aquele olhar, com aquele magnetismo, né? Como Francisco, que veio com mais 200, que eles se reencontraram num momento para levar aquele trabalho. Assim também foram esses 12 apóstolos, dentro dessa simplicidade, mas também
de um espírito já de uma certa hierarquia, mas totalmente simples, desprovidos naquele momento daquela cultura. Bacana. E você, André, já se sentiu convocado a ser um pescador de homens por Jesus? Ai, meu Deus do céu, excelente pergunta, né? Estou na construção da minha canoa, estou tentando para ver se eu consigo chegar, né? Pelo menos entrar dentro do mar. Vamos lá. Mas você já se sentiu assim tocado em determinado momento da sua vida e falou, olha, eu tenho que ir por aqui. A espiritualidade, ela nos movimenta por dentro no sentido de uma angústia de buscar algo que você não encontra. E aí depois ver a resposta, que é justamente o caminho espiritual. Então, aí, à medida que a gente mergulha dentro de um trabalho, essa ansiedade, essa angústia, ela vai passar. Muito bem. Tereza Tabosa levantou a mão. Vamos lá, Tereza. Só queria contribuir da seguinte forma, né? Imagine que Jesus coletando pessoas, né, arregimentando pessoas, seus 12 apóstolos, naquela época onde o povo era muito... o planeta estava ainda numa situação muito difícil, né? Não quer dizer que hoje nós não estamos, mas ainda era muito mais difícil do que hoje. As pessoas, como você próprio falou, eram simples, só buscavam trabalho, tinha suas dificuldades como todos nós, mas aí a gente vê que tem uma... A gente viu que no livro O Trigo de Deus tem uma mensagem de Amélia Rodrigues, um livro de Divaldo Franco, que ele diz que Amélia Rodrigues diz assim, os seus discípulos, né, se deslumbravam com a doutrina dele, com a palavra dele, mas não tinham a noção da grandeza de quem era Jesus, né? E a gente percebe muito isso quando a gente estuda a Gênesis, lá na parte dos milagres, quando já praticamente já na crucificação de Jesus, os apóstolos perguntavam a Jesus, Senhor, o que farás ainda de milagre que vai, né, tipo assim, ser o maior de todos os milagres, né? Então a gente vê que eles estavam lá ao lado de Jesus e não tinha a noção da sua grandeza espiritual, né? E a gente vê que homens cheios de falhas, né? de dificuldades. E, no entanto, assim foi preciso, né? Assim foi preciso para que ele, através daqueles discípulos, ele contasse uma história diferente, né? Como transformar. Na verdade, eu acredito que Jesus também pescou aquelas almas, né? Na verdade, ele pescou aquelas almas para uma situação espiritual muito melhor, porque depois de vivido o que eles viveu, eles seriam outros espíritos, né? Verdade. Mais alguém quer compartilhar conosco? Carminha. Depois do que a Tereza falou, me suscitou uma coisa que eu preciso dizer. Assim, corroborando, pegando um gancho, né, no que o André falou e no que a Tereza falou. Se existe uma programação de vida, isso não começou agora. Quando a gente reencarna, a gente já reencarna com uma programação de vida. Então, com certeza, esses espíritos já tinham uma programação anterior. Só que, você falou assim, você já se sentiu convocado para ser pescador de almas? Quando a gente, por exemplo, quando eu encontrei a doutrina espírita, alguma coisa dentro de mim sabia que aquilo ali era meu caminho, que aquilo ali podia mudar a minha vida, que aquela doutrina ali ia ser importante na minha vida, mas eu não sabia o tamanho dessa doutrina, eu não sabia o tamanho da mudança que ela ia me propor. Então, talvez eles também soubessem que eles teriam uma missão,
muito importante ao lado de um espírito iluminado, mas talvez não tivessem esse contato com Jesus. Talvez por isso não conhecia o tamanho, né, de Jesus, porque eles eram simples pessoas, né, distantes, né, trilhões e trilhões de anos, né, atrás, né, de vida, de encarnações atrás. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Mas Jesus conhecia eles profundamente, como o André falou, espiritualmente, sabia da capacidade de cada um. Verdade. Obrigada, Carmen. Mais algum amigo gostaria de compartilhar? E aí, nós temos muitas passagens, né, bacanas que nós poderíamos aqui compartilhar com vocês. Mas o que a gente vai se deter hoje é sobre essa questão da negação, momento da negação de Pedro, né? Nesse slide, vocês estão vendo aí, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Que bom. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está em Mateus, capítulo 16. Narra o Evangelho de Mateus que, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí surge o nome Pedro, né? Que até então ele era Simão, filho de Barjonas, né? Simão Barjonas. E Pedro significa pedra, rochedo, né? Como a gente também já tinha esse conhecimento, né? As crianças, tem bastante crianças com o nome Pedro, mas será que todos sabem desse simbolismo, desse significado, né? Vou pedir alguém para fazer a leitura. Tereza, lê para a gente, por favor, esse texto. Simão Bar-Jonas significa filho de Jonas. Assim falando, Jesus personifica o apóstolo em sua condição humana, genealógica, estabelecida nas linhas da reencarnação. Esclarece, porém, em seguida, que não foi a herança genética, não foi carne nem sangue, que lhe concedeu condições para identificar o Messias divino, mas sim a sua percepção espiritual que extrapola a matéria. Pedro demonstra possuir uma soma de recursos psíquicos úteis ao acolhimento da orientação que veio do alto. É importante destacar que a frase "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja", reflete que a construção do cristianismo não está assentada na pessoa de Simão Pedro, propriamente dito, mas na pedra, no sentido de revelação ou de fundamento espiritual, que não se ergue da fabilidade dos conceitos humanos, mas da fé raciocinada, alicerce dos planos imortais da própria revelação de Jesus. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Então, Está na Gênesis. Isso, capítulo 17. Só retificando aqui, não se ergue na falibilidade. Como a gente falou, Pedro era um homem falho, tinha muitas dificuldades. Então, pedra, para a gente poder ter esse conhecimento que a doutrina espírita, né, nos esclarece, era a palavra de Jesus, a mensagem de Jesus. Ali,
Pedro foi escolhido, né, Simão, Pedro, para poder dar continuidade, fazer com que aquela fé que Pedro demonstrou, porque ele foi o único que falou, né, que aquele era o Cristo, Filho de Deus vivo, do cristiano, trazido ali para poder, para que a sua mensagem fosse levada aos homens. Fala, Júlio Filho. Releva destacar nessa passagem muito interessante, né, a mediunidade fabulosa de Pedro, que Jesus chama atenção. Né? Ah, sim. A mediunidade fabulosa. Quando Jesus fala, não é a herança genética, a carne nem o sangue, que lhes concedeu a condição de identificar o Messias divino, mas sim a percepção espiritual que extrapola a matéria. Está se referindo Olha aí, a mediunidade. à mediunidade, né? Tenho dito. Selma, lê para a gente, por favor, esse outro trechinho. Tá. A palavra igreja citada na afirmativa. Edificarei a minha igreja. Nada tem a ver com templos de pedra, nem com organização teológica. Traz o sentido de congregação dos ensinamentos do Cristo, interpretados em espírito e verdade, concretizados nas manifestações de amor ao próximo. A igreja de Jesus deve refletir a luz dos seus ensinamentos que cresce em eficiência à medida que cada um se conscientize dos postulados do Evangelho e os coloque em prática. Então, meus amigos, olha só, cada um de nós é essa igreja. Cada um de nós transmite, né, a mensagem do Cristo através das nossas ações, a gente difunde, né, a mensagem. Então, cada um de nós é essa igreja. Eu queria só fazer uma outra observação aqui. Nós somos 12 participantes, hein? 12 apóstolos. Olha aí nosso comprometimento, né? Simbolismo, né? Pelo menos a André já tem, né? Verdade. Eu quero ver quem vai se arvorar em ser o Pedro, né? Eu quero ver quem vai se arvorar. Não é? Então, nós vamos agora passar para um outro momento, que é um videozinho que eu vou colocar, que Jesus lava os pés dos discípulos, né? E aí Jesus começa a lavar, né, os pés de cada um. Pedro demonstra ali o quanto ele entendia que ele era tão pequenino, mas como Jesus vai lavar os seus pés? Ele não conseguiu compreender, né? Jesus chegasse àquele ponto, né? Para ele estava sendo uma humilhação. Ele, inclusive, né, a passagem conta que Pedro chamou a atenção dos outros por se deixarem lavar, de querer, de aceitar esse posicionamento do Cristo, né? Mas Jesus demonstra ali a sua humildade, né? Aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor, né? Que sirva. Então, nessa passagem é muito significativa, porque Jesus já está ali mostrando para eles, né, que ele tem ideia do que vai acontecer, ele já sabe, tem ideia não, ele já sabe qual vai ser a sua situação, né, posterior a isso, e ele fala com os discípulos, né, sobre esse momento em que vai chegar logo em seguida aí da negação de Pedro, né, mas é importante também a gente sinalizar, né, quando ele fala da lavagem dos pés, né, simboliza, né, purificar as bases, né, através dos ensinamentos de Jesus. Quando Pedro fala também que lavar não só os pés, mas as mãos, né, que seriam as atitudes, né, a mudança de atitudes, né, e a sua cabeça também, pensamentos, sentimentos, né, tudo isso que a gente precisa, que ali era simbólico mesmo, né, a questão da lavagem dos pés, mas Jesus queria mostrar a necessidade da nossa mudança
principalmente interior, né? Os seus ensinamentos precisavam sair deles de uma forma diferente. A transformação de cada um deles. E aí um coça a cabeça, né? Porque, como a gente já tinha falado, Jesus conhece cada um deles. E eles sabem das suas dificuldades e o quanto vão precisar se dedicar e principalmente para a sua mudança. Na obra Boa Nova, né, Humberto de Campos traz a informação posterior a essa lavagem dos pés, que não trouxe no vídeo para não ficar muito extenso. Jesus continua, né, conversando com eles e fala que aproximava a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados, senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Vendo que Jesus repetiu uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, perguntou: afinal, Senhor, para onde ides? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade, e redarguiu: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase ao propósito de se impor à confiança do Messias: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então não sou homem. Por vós darei a minha própria vida. O Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque, em verdade, te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado 3 vezes. Julgai-me, então, um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Pedro não quis acreditar nas afirmações do Messias e tão logo se verificar a sua prisão, no pressuposto de demonstrar o seu desassombro e boa disposição para a defesa do evangelho do reino, atacou com a espada um dos servos do sumo sacerdote de Jerusalém, compelindo o mestre a mais severas observações. Consoante as afirmativas de Jesus, o colégio dos apóstolos se dispersara naquele momento de supremas resoluções. A humildade com que o Cristo se entregava desapontara a alguns deles, que não conseguiam compreender a transcendência daquele reino de Deus sublimado e distante. Então, a gente vê aí nessa passagem que Jesus já tinha todas as informações. Jesus quis uni-los, né, mostrar para cada um deles que já sabia como seria o comportamento, que não seria surpresa nenhuma para ele, né, as ações que vão se seguir, né, porque Pedro, a gente vai ver aí, já em seguida a passagem, Pedro foi um dos que ficou, né, apesar da sua negação. Então, vamos assistir um outro videozinho, pequenininho também.
confesso que eu sempre me emociono quando eu vejo a vida de Cristo, né? Tem muito tempo que eu não vejo esses filmes. E eu achei uma novela, né, na verdade, que tem, acho que é na Record que passou, e eles fizeram vários trechos, que eu aproveitei 2 deles. Então, Pedro, após essa negação, né, ele caiu em si quando ele viu Jesus, e aquelas lágrimas foram de dor, né? Porque Pedro, como os outros discípulos, conviveu com Jesus 3 anos, participou de vários momentos, né, de vários milagres que Jesus fez naquela região, viveu com Jesus, conviveu com toda aquela mensagem, né, que o Cristo trouxe do amor pela humanidade, da forma com que ele agia com cada um que ele encontrava. Mas naquele momento ali, e aí trago para a nossa reflexão, ele estava numa situação difícil, né? Os outros discípulos não conseguiram ficar, realmente fugiram, mas cada um com a sua justificativa, com a sua razão de ser, e aí foi por isso que eu falei no início, muitas vezes a gente julga, né? E como nós nos comportaríamos numa situação em que Pedro se encontrava, em que os discípulos se encontravam? A gente tem condições de julgar esses homens, né? Não só Pedro. Nós temos condições de julgar esses discípulos? Nós teríamos agido diferente na condição de Pedro? Depois a gente vai falar de como negamos Jesus hoje. Nós temos aí 3 participantes. CC Eliane e o Marcelo, depois Eliane. Carminha, depois o Júlio. Boa noite. Eu fico aqui imaginando, né? Eu, na situação de Pedro, provavelmente faria a mesmíssima coisa. Mas eu acho que precisava ser assim, porque se ele não tivesse negado Jesus, não é? Se os outros não tivessem se ausentado, eles teriam sido presos e provavelmente mortos. Isso não podia acontecer porque os ensinamentos de Jesus precisavam ser propagados. Eles tinham que cumprir a missão deles. Então, precisava que assim acontecesse. Que eles, na realidade, se comportassem desta forma, né? Foi por medo, por fraqueza, mas digamos que foi oportuno. Isso, ele sentiu hostilidade, né, com que ele teria que lutar, e a decisão dele, a intenção dele de permanecer ali por perto, foi de auxiliar de alguma forma, né? Os outros correram, fugiram, foram preservar a sua vida, como você mesmo está dizendo, mas Pedro quis ficar por ali, né? A passagem diz, mas com essa intenção de auxiliar de alguma forma. Vamos ouvir a Carmen, depois Júlio. Obrigada, Eliane. Aí entra aquela intervenção que eu fiz lá no começo, porque Jesus chamou Simão de Pedro, e disse que ele era a rocha, e sobre ele edificaria a igreja, porque ele percebeu em Pedro essa capacidade de reconhecer os próprios erros, de não deixar que isso o abatesse, de não se deixar destruir por causa disso. Quer dizer, apesar de ter negado Jesus, Jesus sabia que ele tinha a capacidade de reconhecer que aquilo ali era humano, que a gente erra mesmo, e que ele tinha que prosseguir, porque foi isso que Jesus, essa confiança que Jesus houvera depositado nele, de dar prosseguimento à obra. Outros, como Judas, sucumbiram
ao erro, à falha. Pedro não, quer dizer, isso é para a gente ver que a gente aprende muito mais com um erro do que com um montão de acertos. Às vezes, se a gente estiver atento, um erro nosso pode nos ensinar muito mais do que uma quantidade enorme de acertos. Ter Porque olhos de ver, né, Carmen? se a gente olhar para dentro, aquilo ali vai nos sacudir e vai nos despertar. Verdade. Obrigada. Júlio, depois Tereza. Eu não me lembro. Desculpa. Eu não me lembro de ter visto no vídeo a passagem, o momento fundamental, né? Não me lembro. Que o soldado pergunta a Pedro: você conhece este homem? E aí ele: não. Ele nega 3 vezes e aí o galo canta. Não me lembro de ter visto isso lá. Mas é bom destacar que houve esse questionamento. Aqueles soldados que estavam conduzindo Jesus, eles questionaram a Pedro, que estava ali olhando com certo interesse, se ele conhecia Jesus. Obviamente que, se, como disse a Carmen, foi Carmen que disse, ou Dantas, eu não me lembro agora, que se Pedro se revela, naquele momento, ele não cumpriria a sua finalidade. Não é? A pedra, a igreja de Jesus, talvez não se erguesse como deveria se erguer. Mas eu fiz uma outra, há muito tempo, né? Eu fiz uma outra reflexão também, né? Naquelas circunstâncias, o homem, não o Pedro, mas o Simão Bar-Jonas, né? Diante da iminência de ser preso, torturado, morrer, acabou morrendo depois, crucificado de cabeça para baixo. Mas será que a gente... Não, eu sou bravo. Não, eu conheço ele, estou com ele aqui agora. Não sei, nós temos um instinto de preservação, né, que nos leva a preservar a nossa própria vida. Isso sem contar, obviamente, a missão que Pedro tinha, que foi altamente significativa depois da morte de Jesus. Entendido. Isso aí. Então, esse trecho que foi mostrado, né, é uma novela, tem ali Faltou a Carmen, filho. Faltou. Não, a Carmen a falou. Não, eu sei, eu vou deixar ela Tabosa. falar. Eu sei, é só para comentar em cima do que você falou em relação à novela. O videozinho é uma novela, então tem ali uma licença poética, eles colocaram a figura da mulher, que falou, né, confirmou, e o homem falou, não, ele andava com ele lá, tal, então colocou 3 falas dele negando, né, mas não exatamente como traz a passagem. Tereza, por favor. Eu estava aqui bastante reflexiva em relação a isso, porque ele diz assim: Senhor, estou pronto, né? Estou pronto a ir contigo, não só para a prisão, mas também para a morte. E aí, no exato momento que ele teria que dar essa prova, ele nega Jesus, né? E aí eu fiquei aqui pensando, qual de nós teríamos condição, como você mesmo já perguntou aí, com outras palavras, de julgar Pedro, né? E aí eu colocaria aqui uma situação tem muito cascudo aqui na doutrina espírita já, e aí eu fico perguntando quantas vezes, né, nós não nos negamos a se identificar como espíritas, né, pelo simples fato de sermos julgados e censurados pela doutrina que a gente professa, né? Porque existe preconceito, né? Por isso, por aquilo, porque tem um irmão evangélico do lado que vai nos censurar, ou de uma outra religião. Então, a gente fica na nossa zona de conforto exatamente para não criar uma certa indisposição, né? Então, se em algum momento das nossas vidas a gente agiu dessa forma, né? Que faria nós, né, diante da possibilidade de sermos crucificados, como o Júlio faz, né? Como o Júlio mesmo falou, né? Nós não faríamos diferente, não, com certeza, né? Com certeza a gente negaria, sim. E ainda tem uma coisa que eu ouvi legal aí,
não me lembro agora de quem foi, que tudo vai se encaixando, né? Tudo vai se encaixando. A doutrina de Jesus precisava ser, precisava continuar, né? E foram seus apóstolos, né, que fizeram o trabalho posterior dessa divulgação. Então, na verdade, tudo estava ali funcionando como uma maquinazinha de relógio, né? E, embora as pessoas, né, que veem como nós, que vemos a história, presenciamos agora a história, a gente fica assim, pasmo, assim, né? Como negar Cristo, né? Mas tudo tem digamos assim, um objetivo, um grande objetivo. É assim que eu queria contribuir. Obrigada. Eu que agradeço. Eliane. Esse outro questionamento, como negamos Jesus hoje, para esse momento? Sim, sim, pode falar. Eu acredito que negamos Jesus hoje quando não seguimos o seu modelo mental, né? Porque uma vez que nos dizemos cristãos, nós precisamos entender que se Jesus esteve aqui para nos falar como devemos nos conduzir, nos comportar, qual o norte a seguir, é porque temos condições de seguir. Senão ele teria vindo aqui e perder o tempo dele, jogar palavras ao vento, né? E sabemos que não teria feito isso. Ele veio no momento que estávamos em condições de começar a entender a proposta. Então, mais de 2000 anos, estamos aqui ainda negando Jesus. Obrigada, Eliane. Sequer aprendemos a amar. Ainda não aprendemos a amar, nem a nos conhecer, e tantas outras formas de negarmos, né? Quando não conseguimos enxergar o outro, nem a nós mesmos. Verdade, Eliane. Obrigada. Carminha. Eu quero concordar com a Eliane, nas duas oportunidades que ela falou, que o Júlio reforçou, que aquele não era o momento de Pedro assumir, porque ele iria morrer junto com Jesus. E ele era o pilar da continuação do cristianismo. Então, aquele não era o momento. Mas isso também não deixa de caracterizar a covardia. A covardia existiu, o medo, né? Agora, tanto não era o momento que depois que ele se foi, quantos mártires, né, entregaram a própria vida, a vida dos filhos, só porque não negaram que eram seguidores de Jesus. Joana de Cusa, quantos? Abjura, não, entendeu? E vai para a fogueira e vai ser jogado às feras. E eles não negaram, porque aí o momento já era outro, já era o momento de mostrar como que aquela doutrina transformava as pessoas. Cada coisa no seu momento. Então, daí a gravidade da nossa omissão hoje, como a Eliane está falando, né? Cada vez que a gente deixa passar uma oportunidade de servir, seja lá com que desculpa for, a gente está negando Jesus. Cada vez que a gente deixa de seguir alguma coisa que a gente já aprendeu no Evangelho e não segue, a gente está negando Jesus, porque agora era o momento do testemunho. A gente fala, nós somos cartas vivas. Ser cartas vivas é fazer isso, é viver a doutrina, é mostrar o quanto essa doutrina foi capaz de transformar a gente. E a gente não está pronto ainda. 2000 e não sei quantos anos já se passaram, né? E a gente ainda é capaz de julgar e criticar o outro,
que não faz, quando a gente também não faz outras coisas, né? Com muito mais conhecimento, com muito mais vivência dentro da doutrina, como eu, por exemplo, passei desde os meus 18 anos que eu passei dentro da doutrina. Tenho 69. Ainda tem um montão de coisa que eu não consigo fazer ainda. Isso aí. E quando a gente se sente autossuficiente, né, a gente acha que já está em condições de enfrentar ou de dizer que é seguidor do Cristo, né? A gente precisa reconhecer a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, que a gente ainda vai errar muitas vezes. A mensagem, a imagem anterior mostrava, né? Será que a gente chora, pelo menos como o Pedro chorou? Quer dizer, o nosso arrependimento é de verdade? A gente se reconhece frágil, se reconhece ainda cometendo certos erros, mas a gente se arrepende de verdade, a gente realmente tenta fazer diferente, então a gente precisa estar atento a isso. Consegui mudar o slide aí, gente? Está aparecendo na descrição de Mateus, tá? Estou vendo Carminha aí. Mudou o slide para vocês? Não, tem que ser o próximo. Não está indo mesmo. Foi. Então, na descrição de Mateus, vimos Pedro seguir o mestre, de longe, permanecer no pátio do sumo sacerdote e assentar-se entre os criados para ver o fim. O mesmo quadro se repete há 20 séculos, pois ainda agora continuamos a seguir o Cristo à distância, temerosos de perdermos as vantagens que a vida material nos oferece. Quando convocados para o trabalho, geralmente demorávamos no pátio do convencionalismo terreno. Ele faz uma analogia aí, né? Onde se desenvolvem as tarefas transitórias que constituem a preocupação primária do homem entre os criados, dos interesses imediatistas e dos conchavos que levam alguns a se locupletarem à custa dos direitos alheios, preferindo ver de longe o fim das tarefas desenvolvidas pelos ceareiros mais animosos. Olha aí a nossa falta de comprometimento, muitas vezes, com o trabalho, né? Com o servir, e nossa responsabilidade, muitas vezes, né? Com atitudes que a gente comete ainda equivocadas. Maria Paula, pode falar. É interessante essa fala aí, esse novo slide que você colocou, porque é a prova de que muitas vezes, né, alguns espíritas acham que por ter um conhecimento melhor que estão à frente de outras denominações. E às vezes nós vemos esse trabalho mais de peneira, vamos dizer assim, esse trabalho mais grosseiro de rua e tudo mais, não ser feito pela nossa doutrina, e sim por outras, né? Na doutrina, eu vou até só retificar, né? Não a nossa doutrina, mas nós, espíritas, né? Que professamos a doutrina. A gente, enquanto espírita, né? Tá certo, com certeza. Nós é que não seguimos, né? Isso. Porque, talvez até porque o espiritismo se acha tão elitizado, assim, existe uma cultura, né, nesse sentido. Não sei se é isso, eu sei que eu conheço pessoas dentro do meio evangélico que fazem um trabalho na rua mesmo. E, assim, é difícil a gente encontrar no nosso meio qual a casa que faz esse trabalho. Por exemplo, trabalho com drogado. Na minha rua tem uma igreja, eu nunca fui, eu sei que ela se localiza aqui no final, mais para baixo aqui da minha rua, que eles fazem trabalho só com drogado, com dependente químico, né? Então, assim, são trabalhos difíceis. Pode ser, mas nem sempre faz bem feito? Eu não sei, eu sei que começa, que tenta, né? Tenta. Eu conheço um pastor, que o pessoal chama ele de de Deus. Ele, há anos, faz um trabalho com os moradores de rua, de Cascadura. Todo Natal dele, ele bota uma mesa de Natal na rua, em Cascadura, e ele rompe o Natal dele lá com aquelas pessoas. Então, assim, nós estamos muito longe desses trabalhos, assim. Eu falo por mim mesmo, eu ainda tenho também muita dificuldade. Começo por mim, né?
Mas, claro que a gente já está começando a fazer alguma coisa, mas nós estamos muito distantes. Verdade. Então, olha, oração e vigilância, né? Nós somos vítimas de entidades trevosas. A gente que está aí na equipe, né, de quinta-feira, do estudo mediúnico, né? Os médiuns, a gente fala muito isso, né? São alvos dessas investidas. A gente que já iniciou um trabalho, ou que está envolvido num trabalho, seja ele qual for, desse que Maria Paula está falando, né? O quanto o grupo, a equipe é bombardeada, né? Porque está fazendo bem, está melhorando, está se melhorando, o coletivo está avançando. Então, há aí uma necessidade de vigilância, né? No sentido de se auto-vigiar, se auto-melhorar, porque a gente tem uma nuvem de testemunhas, né? E de espíritos querendo que o trabalho não ande, não aconteça. Clica no outro slide, Jack. Ele não está deixando, não está avançando, não. Aí foi. Então, Jesus perguntou 3 vezes. Pedro não pôde segurar as lágrimas e respondeu: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo, né? Que te dei a vida. Tu que tudo sabes. E aí Jesus, né? Por que Jesus perguntou 3 vezes? Aí está dizendo, ó. Porque ele faz uma simbologia aí no sentido de Pedro ter negado 3 vezes. Então, a cada oportunidade, né, a cada erro, melhor dizendo, a cada erro, Jesus mostra para ele que há uma nova possibilidade. A cada erro que a gente cometer, a gente traz para a gente, né? A gente pode se reerguer, a gente pode se melhorar, né? Então, Jesus pede para ele: apacenta as minhas ovelhas, respondeu o mestre. Ele ficou até, né, assim, poxa, mas eu já respondi, tipo assim, né? Tá me perguntando de novo por quê, né? Você já sabe o que eu tenho no meu coração. E é muito interessante, né, quando Jesus usa esse verbo, né, apacentar, que significa conduzir ao pasto, né? Então, cada um de nós chegou até aqui, né? Nós fomos conduzidos a conhecer a mensagem do Cristo, de alguma forma nos foi apresentada, né? E Jesus convida Pedro a dar continuidade a esse trabalho. E aí já é o 3º momento, né? Porque após a crucificação, Jesus tem com eles de novo, né? Um outro momento de pesca, Jesus os encontra lá naquele lago, né? E tem essa conversa com eles, né? E fala, né? Pergunta se realmente Pedro ama. Então, reforçando ali o perdão, né? O entendimento da dificuldade de cada um e que o trabalho deveria continuar, porque os discípulos se sentiam incapazes, né? Será que nós vamos dar conta de continuar a levar a mensagem do Mestre? Eles não se sentiam seguros, né? E Jesus mostra para eles a necessidade da continuidade do trabalho. Deixa eu ver se tem alguém ali no bate-papo. A Tereza colocou uma contribuição. Não falaria da doutrina espírita, pois tem muito trabalho social no Brasil inteiro, mas eu falaria de mim, porque não consigo hoje sair da minha zona de conforto. É onde cada um de nós tem que se enxergar realmente, né? Então, para a gente poder avançar aqui um pouquinho, nenhum outro dos 12 apóstolos foi tão marcante como Simão Pedro. Amélia Rodrigues nos informa que os 12 eram espíritos nobres e de virtudes, porém se deixaram levar pelas influências dos costumes da época, bem como das perturbações externas para desviarem o foco de suas missões. Entretanto, quando o Divino Mestre ressurge após a crucificação, aí se deram conta do mandato ao qual eram portadores. E é Pedro que, após a negação e arrependido, simboliza todo o devotamento à solicitação do Mestre para apacentar suas ovelhas e em sua mensagem de amor e fraternidade. Com o advento da ressurreição, todas as dúvidas e as recalcitrações são desfeitas.
Relata Amélia Rodrigues que a veneranda figura de Simão Pedro foi a pedra angular da Igreja de Jesus para a humanidade, o emérito missivista da arregimentação da fé e da esperança. Foi o discípulo por excelência, Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano para viver Jesus até o último instante, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Então, Pedro sai dali, né, daquela região, por tudo, né, que ele estaria vulnerável a sofrer, né, de toda a perseguição, e eles foram para Roma, foram fundar a Casa do Caminho. Pedro foi o fundador da Casa do Caminho, né, trabalhando incansavelmente em favor dos necessitados. Pedro passa a curar pela imposição de mãos e pelo toque. Até sua sombra era considerada poderosa para curar os doentes que eram colocados em macas no caminho pelo qual ele passaria. Conhecido como aquele que negou Jesus, teve sempre a coragem de afirmar que o fizera, reconhecendo que o homem é muito mais fraco do que perverso. Com vontade firme e perseverante no trabalho ao próximo, demonstrou como pode ser forte um homem movido pelo amor e pela fé. Acabando. E aí a gente também já citou, né, que a proposta do Evangelho não veio para espíritos redimidos, nem para anjos, mas para um Pedro, um Tiago, uma Madalena, um Saulo. Seres como nós, têm ainda as suas lutas interiores, seus desafios, aceitando e nos dispondo ao trabalho que nos tornamos instrumentos melhores nas mãos de Jesus. Essa é uma fala de Arthur Valadares. Na jornada do Evangelho, o vencedor não é aquele que nunca cai, mas aquele que sempre levanta após cair. Então, a resposta, a pergunta, né, repetida de Jesus demonstra isso aí. A gente erra e a gente tem nova oportunidade, né? Então, Pedro abraçou essa oportunidade. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Qual a medida do nosso amor por Jesus? O quanto a sua lição já vive ou vibra em nós no serviço ao semelhante? Maria Paula trouxe aí essa reflexão, né, para cada um de nós. Acho que nesse momento não vai dar para a gente participar por conta do tempo, mas que a gente leve para a nossa lição da noite, né? Antes da nossa vigília, né, que a gente, nas nossas orações, a gente se faça essa pergunta. O quanto eu já estou servindo, o quanto eu já sou essa carta viva também, como a Carmen trouxe, né? Como que eu estou colocando, né, nas minhas ações esse amor que eu professo, né? A minha fé, o meu amor pelo Cristo. A maior forma de expressão dessa conexão com o Criador se dá através do exercício ou da ação de amor às outras ovelhas, nesse grande rebanho do qual fazemos parte. Então, esse termo, né, de apacentar as ovelhas é por conta de todo o contexto, né, da época, e foi trazido, então, na mensagem. Amar a Jesus é atender o seu convite, o seu chamado. É assim que expressamos de maneira mais legítima o seu amor. Na parábola do bom samaritano, Jesus quer demonstrar a forma mais legítima de expressar a religiosidade. Então, foi usada essa passagem porque ali demonstrava, né? Não era aqueles que tinham a vivência na religião, né, que foi socorrer, mas justamente o samaritano, que era aleijado, que era, né, mal visto, ele que socorreu. Então, ele vivia a mensagem do Cristo, não só professava, né, não só falava, não estava só na sua pregação, na sua teoria, mas na sua prática. Ele agiu, né, a sua atitude foi maior do que as suas palavras. Aí eu achei interessante que ele trouxe também as características do bom pastor. A primeira característica, está em João, né? Capítulo 10.
A primeira característica é que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, a gente ouve muito falar, né? Porque em outras religiões principalmente, porque Jesus morreu por nós, né? Então, nessa característica, ele fala que não basta Jesus ter sido, não basta, mas que essa questão dele ter dado a vida não foi só a sua crucificação, mas toda a vida de Jesus foi em prol do outro, né? Foi mostrando o seu amor pelo outro, pelas pessoas, cuidando das pessoas, né? Então, essa questão da fala, né, de Jesus ter morrido por nós, ela não pode se restringir à questão da crucificação, né? Mas toda a vida. Então, que nós tenhamos esse olhar, né? Eu estou sendo esse bom pastor, eu estou dando a minha vida em prol do semelhante, eu já estou servindo, já estou sendo alguém útil, né, ao outro. A segunda característica, que o bom pastor conhece as suas ovelhas e é por elas conhecido. Aí ele traz aí a questão da afetividade, né, esse conhecer no sentido de se amar, né, de colocar amor nas suas ações. A questão da educação, né, do educar e do ser educado, né, do educador e do educando, né, o quanto a afetividade é importante nessa relação do ensinar com amor, mostrar ali uma característica que eu persisto muito, né, que é a paciência, a benevolência. Então, que a gente coloque, né, mais amor nas nossas relações, né? Então, isso traz um conhecimento, um estreitamento de laços, né, que é importante. E a terceira característica, eu conheço o Pai e sou por ele conhecido. Pai no sentido do nosso Deus, né? Do Criador do universo. Ele é o nosso grande pastor, né? E só para não esquecer aqui, que ele fala. Somente conectados a Deus, que é a fonte de toda a vida, de toda a sabedoria, de todo o amor, que poderemos planejar e agir melhor, não segundo as nossas parcas possibilidades, mas segundo os planos divinos do Criador. Comunhão com Ele, para que a nossa ação se enriqueça. Abertura a Ele, para que, por meio de nós, que faz todo bem, né? Na criação, Ele possa agir. Então, Deus, aliás, na passagem, né, fala, Senhor é meu pastor e nada me faltará. A Patrícia está pedindo para mostrar de novo o slide 15. Não apareceu, Patrícia? Eu não pedi nada, não. Ah, não foi Patrícia? Está correndo direitinho. Alguém que pediu, deixa eu ver quem foi. Acho que foi Tereza. Foi. Ah, tá. Foi só para poder eu dar um print. Um print aqui, porque tá muito boa isso aí aqui. Muito linda, né, essa passagem, muito legal. Muito, muito, muito. Deu certo. Obrigada. Tá. Então, a gente vai finalizando, né? A melhor maneira de expressar o nosso amor a Deus é frutificando, produzindo o alimento que apacenta, que instrui, que ilumina, que ampara aqueles que conosco caminham. Atendamos o chamado e encontraremos a grata satisfação e a profunda alegria de perceber Jesus por meio de nós, nos educando e educando também aqueles que conosco caminham. Então, esse é o grande sentido, né, do apacentar as ovelhas. Então, nós precisamos cuidar uns dos outros, buscar esse amor, né, que a Eliane também citou, que a gente ainda não sabe, ainda não consegue amar como Jesus amou, né? Então, que a gente não perca tempo, né, que a gente não deixe para amanhã para buscar as nossas modificações, mas que a gente esteja atento, né, orando, vigiando as nossas ações. Então, muito obrigada a todos, foi muito bom falar desse tema de hoje. Patrícia, a nossa canção final, por favor.
Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar. Carmen, para fazer a nossa prece final. E assim, Jesus, Mestre amado, mais uma vez nós te buscamos nesse momento em que encerramos o nosso encontro da noite. E mais uma vez, Senhor, te agradecemos pelas reflexões aqui trazidas.
que mexem com a nossa alma, Senhor, que calam fundo no nosso coração. Mas, Senhor, permita que os problemas do dia a dia, que as nossas dificuldades diárias não nos permitam esquecer dessas lições, Senhor. Que não nos mantenhamos afastados de Ti, Senhor. Que nos lembremos de que, ao conhecermos o Teu Evangelho, estamos nos comprometendo, Senhor, em sermos também pescadores de almas. Sabemos do momento que estamos atravessando, Senhor, essa recessão pós-pandemia. Sabemos que o Natal vai ser de fome para muitas famílias, Senhor. Sabemos que muitas pessoas ainda se encontram enfermas, temerosas, amedrontadas, depressivas, Senhor, por conta de tudo isso que passaram. Que não nos esqueçamos, Senhor, que não olvidemos tudo isso, que façamos a nossa parte, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz falando dentro de nós, nos despertando para o nosso compromisso, para os nossos deveres, já que nos dizemos cristãos, já que queremos, Senhor, divulgar a boa nova através de atitudes renovadas, Senhor. Que tudo isso que vamos aprendendo aqui juntos, trocando ideias, Senhor, e sendo orientados pelos Seus mensageiros do bem, não fique só rasteiro, Senhor, mas que se aprofundem no nosso coração, que mexam, Senhor, realmente conosco, para que possamos lentamente ir nos modificando, irmos caminhando no rumo das Tuas pegadas luminosas. Não podemos nos esquecer nesse momento, Senhor, de Te pedir pelo nosso companheiro Francisco Anastácio, que se encontra internado lá no Hospital Mário Kroff, Senhor. Sabemos, como a doutrina espírita nos ensina, que as enfermidades graves do corpo, Senhor, são tratamentos de beleza para a nossa alma. Então, que o companheiro possa ter serenidade para passar por esses momentos difíceis, Senhor. E se for da vontade do Pai, e se for o melhor para ele, enquanto espírito encarnado e imortal, que ele possa se recuperar e voltar ao seio da sua família e ao nosso convívio, Senhor. Que os médicos e enfermeiros do espaço possam estar lá no hospital, intuindo e inspirando os médicos da Terra, para que o melhor seja feito pelo nosso companheiro. Quanto a nós, Senhor, permaneça em cada coração, Senhor. Espalhe esse Seu amor misericordioso por todo o nosso Brasil, por todo o nosso planeta, Senhor, para que possamos buscar dentro de nós o que de melhor podemos oferecer e nos tornarmos realmente melhores, um pouquinho a cada dia, Senhor. Muito obrigada. Permanece no nosso coração agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Carmen. Muito obrigada a cada um de vocês que contribuiu para o estudo dessa noite, né? Como eu sabia que não seria diferente, enriquecendo, né? Buscando aí trazendo mais informações, foi muito bom falar disso hoje. Quero lembrar, aliás, né, do nosso compromisso com essas famílias, né, que o Damasco assiste há alguns anos, essas famílias que, como a Carmen falou, terão um Natal, né, com muita dificuldade também, que a gente possa contribuir um pouquinho. Foi colocado lá no nosso grupo, né, a solicitação do auxílio para esse melhoramento da cesta básica, né, não só que nós não vamos entregar apenas os itens que fazemos mensalmente, né, mas que a gente possa dar uma melhorada aí nessas contribuições. Então, quem quiser fazer através de doação de valor, pode usar a conta do Damasco, né, para poder fazer o depósito, transferência, e contribuir de alguma forma, ou levar lá. Essa semana ainda teremos a condição de auxiliar, né, o nosso companheiro Edilson
deverá estar lá na quinta-feira, Carmen, para poder fazer ele a vai sempre na arrecadação. quinta, né? Quando ele tem compromisso na quinta, ele vai na sexta, mas acredito que ele vai na quinta, sim. Então, entre em contato conosco que a gente pode Vou pedir a ele encaminhar, para tá certo? deixar no grupo o dia. Isso. Também, lembrando, para não demorar mais, a nossa live em prol da Escola Espírita Joana de Ângeles, que acontecerá no dia 19. Aliás, só voltando um pouquinho, a entrega da sexta será no dia 18. No dia 19, a gente vai ter a live em prol da Escola Espírita Joana de Ângeles. Mais um trabalho. O Joana também já pode ir doando, se quiser, Já né? pode fazer a transferência, Tá. né, que a gente, a escola agradece. 13º, né, que eles têm os professores que são remunerados. O trabalho não é da maior parte de voluntários, pelo contrário. Então, que a gente possa estar lá confraternizando, né, através do YouTube, mas também contribuindo. Então, fiquem com Deus, uma ótima noite a todos, que a gente possa auxiliar aí o nosso amigo Francisco, né, através das nossas orações, antes da gente dormir. A Patrícia colocou aí que tem kit de uniforme também sendo doado para a escola. Muitas ações estão acontecendo, final de ano é sempre assim, então é uma oportunidade, já que a gente não se envolve diretamente no trabalho, que a gente possa contribuir de alguma forma. Então, fiquem com Deus, uma boa noite. Muito obrigada mais uma vez. Segunda-feira a gente está junto novamente.